plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje 6 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade que questionam de quem é a competência para fixar o número de vagas para cada estado na Câmara dos Deputados. A questão gira em torno do número de cadeiras ocupadas nas casas legislativas. Uma das ações foi apresentada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O Estado alega que a Lei Complementar 78 de 1993, ao determinar que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleça o número de vagas de deputados federais, estaduais e distritais, viola o princípio constitucional da separação de poderes. Para o governo capixaba, a competência para dispor sobre o número de vagas e da redução na representação de parlamentares é exclusiva do Congresso Nacional. Nessa ação foram admitidos pelo Supremo como amigos da Corte os estados da Paraíba, Pará, Paraná e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. As outras ações foram apresentadas pelas mesas das Assembleias Legislativas do Piauí, de Pernambuco, Paraíba, governador da Paraíba e mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. O estado de Pernambuco também questiona a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, editada no ano passado, que tratou sobre a disponibilidade de vagas parlamentares e que, da mesma forma, teria violado a competência da Casa Legislativa Federal. O relator dessa ação e de outras 4 ações é o ministro Gilmar Mendes. Outras 2 estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Para a Procuradoria-Geral da República, os pedidos devem ser negados na maioria das ações. A AGU também se manifestou no mesmo sentido. E quem está aqui para comentar os processos da pauta de hoje é a nossa consultora jurídica Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. A lei complementar que está sendo questionada é de 1993. Por que só agora essas ações foram apresentadas? Como você mencionou, essa lei complementar, realmente de 1993, ela autorizou que o TSE fizesse, então, essa redefinição no número de vagas ocupadas na Câmara dos Deputados por representantes dos estados, dos territórios e do Distrito Federal. No entanto, embora essa norma seja de 1993, somente em 2013 foi que o TSE efetivamente regulamentou essa matéria. Então, a partir da resolução que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e aí houve uma redefinição nesse número na bancada, né? E a consequência disso foi que 13 estados da federação tiveram aí diminuído o número de parlamentares que seriam representados na bancada da Câmara dos Deputados. A partir, então, dessa regulamentação é que houve é que acabou chegando, né, ao Supremo Tribunal Federal diversas ações questionando, discutindo a constitucionalidade, não só da lei complementar, como também da resolução. A primeira ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, também chegou em abril de 2013, logo após a edição da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E qual é a regra? Quer dizer, o que estabelece a Constituição sobre essa distribuição dos deputados federais? A Constituição Federal, ela prevê que a Câmara dos Deputados ela é composta por representantes do povo, pelo sistema proporcional, em relação a eleitos, né, pelos estados, pelo Distrito Federal e também nos territórios. A própria Constituição Federal também estabelece que esses deputados eles devem ser proporcional à população de cada ente da federação. E o texto diz que é uma lei complementar que deverá estipular o número total e o número de representantes por unidade da federação, sendo que não pode ter unidade da federação com uma representação com menos de 8 ou acima de 70 deputados. Mas a própria Constituição Federal estabelece, então, que seria uma lei complementar que deve definir o número total e o número por representantes. No entanto, a lei complementar, ela delegou essa atribuição para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, com base, inclusive, numa estatística do IBGE, ele redefiniu esses números que estavam em vigor antes dessa resolução, a partir, inclusive, de uma consulta que foi formulada pelo Estado do Amazonas. E quais as inconstitucionalidades apontadas nessas ações? As inconstitucionalidades seriam não só em relação à própria lei complementar, como também em relação à própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à lei complementar, o que as ações, de um modo geral, estabelecem é que houve uma inconstitucionalidade material
porque houve ofensa à própria Constituição, na medida em que o texto constitucional estabeleceu que só uma lei complementar é que poderia definir a bancada da Câmara dos Deputados. Então, uma das inconstitucionalidades seria essa. Não poderia, então, um Tribunal Superior Eleitoral, por meio de uma resolução, de acordo com as ADIs, estabelecer o número de representantes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios na Câmara dos Deputados. Uma outra inconstitucionalidade diz respeito à proporcionalidade, princípio da proporcionalidade. Haveria ofensa a esse princípio na medida em que eles argumentam que o número que deveria ser considerado para redefinir, para analisar a bancada da Câmara dos Deputados, deveria levar em consideração o número de eleitores e não simplesmente o número da população de um modo geral. O governador do Piauí também argumenta uma inconstitucionalidade formal, porque teria aí havido um erro na contabilização dos votos, na forma em que os votos foram proferidos na aprovação da lei complementar. Ok.